Olá, olá a todos, boa tarde. Bom, para mim é uma alegria estar aqui com vocês, né, nesse espaço aqui de aprendizado mútuo, e é uma alegria ainda maior porque eu sou cria dessa casa, né? Essa casa me acolheu desde que eu era muito pequenininha e para mim é muito gratificante estar aqui, digamos, do outro lado, né? Me beneficiando também, claro, mas dentro de uma outra perspectiva. E isso, para mim, realmente preenche o meu coração de muita alegria. Eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês e fico à disposição para a gente ir trocando. Deixa eu só botar aqui em modo apresentação. Muito bem. Bom, esse tema, né, quando me convidaram para falar sobre ele é um tema que ele pode ser analisado sob diferentes perspectivas, né, sob diferentes dimensões, e eu acho que, particularmente, ele é um tema que merece muito ser sempre debatido, sempre estudado, sempre refletido, né, porque eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de abrir caminhos para a esperança, né? Então, falar sobre ele acaba sendo, como todo estudo, né, que nós fazemos aqui, acaba sendo uma grande oportunidade de aprendizado também. Então, acho que eu estava precisando fazer esse estudo, achei que ele estava muito conectado à nossa página de abertura, a gente vai entender um pouquinho por quê. Então, vamos lá. Antes de entrar efetivamente, acabou que aqui ficou um pouco indecifrável aqui. Acho que foi um problema de versão do PowerPoint. Mas tudo bem. Extraindo, né, da introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos proporciona, digamos assim, uma espécie de diretriz, né? Na verdade, diretrizes, aonde a gente pode estruturar o estudo, né, sobre a doutrina espírita. Então, a gente chama assim os princípios básicos, digamos assim, que desde quando a gente faz o ESG, né, começa até mesmo na evangelização, a gente traça todo o nosso estudo pautado nesses princípios básicos. Óbvio que atendendo devidamente, né, ao público ao qual nós estamos nos dirigindo. Mas, basicamente, eu estou retornando aqui porque achei que era necessário mais profundamente no tema da nossa palestra. Então, retornando a esses princípios básicos, né, a gente sabe que a gente apresenta Deus, né, como criador do universo, onipresente, onipotente, criador de todas as coisas. A gente fala sobre o mundo espírita, né? E aí, mais especificamente, tratando da imortalidade da alma, que é um conceito, é um princípio que rege toda a nossa lente, né? De toda a nossa perspectiva, né? Enquanto nos vemos enquanto seres imortais. O terceiro princípio básico é a reencarnação, encarnação e reencarnação, né? Esse processo de mergulho no corpo e retorno à pátria espiritual. Mergulho no corpo e retorno à pátria espiritual novamente, entrando no círculo das reencarnações, né? Então, a gente vai falar muito sobre isso daqui também. Pluralidade dos mundos habitados, né? Onde isso nos fornece um pouco a ideia de que não há somente vida na Terra, há uma série de outros mundos, né, um pouco mais endurecidos em relação à Terra e outros mais evoluídos, né, sob o ponto de vista moral e científico, digamos assim. O melhoramento progressivo dos espíritos até a perfeição moral, que, na verdade, é uma derivação, né, de tudo que a gente entende dos outros princípios, né? Então, a gente vai ali num processo que nós tendemos, convergimos à perfeição moral, né, relativa, e a comunicabilidade entre os encarnados e desencarnados, que é o que nós entendemos enquanto mediunidade. Então, isso aqui é o que a gente vê, é o que a gente
assim que a gente entra na casa espírita, por meio das palestras públicas, sistematizado, evangelização, é o que a gente tem em contato, né? Digamos, essas diretrizes básicas do ensino doutrinário. Muito bem. Para esse tema em específico, eu vou focar aqui a minha atenção em basicamente 2 desses princípios, né? Que no caso serão a reencarnação e esse nosso melhoramento progressivo, né, até essa perfeição moral relativa, né, mas de antemão eu gostaria de dizer que, apesar do nosso foco ser aqui basicamente nesse processo do círculo das reencarnações, todos os outros princípios, né, o entendimento de todos os outros princípios são muito necessários. Na verdade, a gente não tem como falar sobre reencarnação sem falar de Deus, sem falar, obviamente, da imortalidade da alma, sem falar da pluralidade dos mundos habitados e também da comunicabilidade, né, da mediunidade. Mas aí, então, para efeitos didáticos aqui do tema que a gente vai apresentar, eu vou dar um zoom, digamos assim, eu vou tratar mais especificamente aqui do processo reencarnatório, né, e do melhoramento progressivo dos espíritos até a perfeição moral. Então, vamos lá, vamos retornar aqui um pouquinho, vamos começar agora efetivamente. Meu Deus, eu não sei o que aconteceu aqui. Senhor, acho que eu estava fazendo num computador com um sistema operacional, eu vim para o Windows e deu uma certa mexeu aqui os caracteres, não sei muito bem o que aconteceu. Bom, posso tentar passar outra apresentação? Vocês acham que é válido? Porque senão a gente não vai conseguir ler aqui, né? Nesses caracteres aí meio estranhos. Pode ser? Julinha, não se preocupe. Foi avisado que os espíritos iam falar em línguas, né? Então, não se preocupe. Eu acho que isso aí não é prejuízo para o seu estudo, não. Fique à vontade. Então tá. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou ler. Eu tenho aqui uma outra versão e aí eu vou ler junto com você. Eu vou lendo para vocês e a gente vai se acertando. Bom, temos aqui então uma pergunta do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Necessidade da Reencarnação, capítulo 4, né? Necessidade da Reencarnação. E aí tem a seguinte pergunta: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Né? Então, a gente tem essa primeira pergunta aí que já nos convida a uma primeira reflexão. Será que o mergulho no corpo, né, o processo de encarne, ele é visto como um castigo e é fadado somente àqueles que, eventualmente, cometeram faltas ou cometeram equívocos? Né? E aí, os espíritos nos respondem, né, por meio da codificação elaborada por Kardec. Eles respondem a seguinte coisa: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então, na verdade, ele é um processo necessário. Esse retorno ao corpo é algo que todos nós, inexoravelmente, vamos passar, né? Por essa ação material que Deus nos confiou. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder.
Eu acho que o que ficou aí um pouco indecifrável foram as mensagens que eu coloquei em negrito. De alguma forma, ele não conseguiu ver. Mas o que a gente tem, então, a partir da resposta dos espíritos, né? Que esse mergulho no corpo é necessário para todos nós e é uma oportunidade que nós temos de desenvolvermos a nossa inteligência. Então, a partir desse experimento de ter um corpo físico, né? Ter um corpo físico aqui, só o fato de nós nos encapsularmos nesse corpo físico, né? Fazermos o processo, digamos, de mergulho no ventre materno, né? Por todo o processo de desenvolvimento do feto, né? Até ele se tornar um bebê a ponto, né? de ser dado à luz. E o próprio desenvolvimento do corpo físico, só nesse processo a gente já tem inúmeros aprendizados, né? Inúmeros aprendizados. Aprendizados relativos a viver num corpo físico e aprendizados relativos a todo o processo de interação que nós ganhamos quando, ao reencarnarmos, nos relacionarmos com o que estão à nossa volta. Então, a gente não desenvolve a nossa inteligência se nós não formos convidados a desenvolvê-la. Ou se nós não tivermos a oportunidade, né, os espaços aí necessários, digamos assim, para que a gente possa realmente colocar a nossa inteligência a serviço de algo. E inteligência aqui no sentido amplo do termo. Não só a inteligência no sentido formal, aquela em que nós obtemos quando vamos à escola, à faculdade, ao curso, né, ou às palestras, ou os estudos, né, aos quais nós estamos aí, né, enfim, sempre procurando conhecimento, mas o desenvolvimento também de uma inteligência interrelacional, uma inteligência que vem do contato com o outro, né? E esse contato com o outro, ele é possibilitado a partir da vivência dos desafios quando nós mergulhamos no corpo. Então, independente do estágio nós estejamos, né, em relação ao nosso processo evolutivo, reencarnar é necessário. É necessário. Então, essa é a primeira ideia que eu gostaria que nós guardássemos aqui. Então, sobre a reencarnação, fiz aí esse diagrama, digamos, para a gente compreender um pouco, né, de uma forma aí mais didática possível, como se dá esse processo. Nós estamos aqui, né, no plano espiritual e a todo o nosso processo de planejamento de retorno ao corpo físico, né? Nós sabemos que dependendo da conformação desse espírito, né? Dependendo de qual grau, digamos assim, do processo evolutivo ele esteja, do seu grau de compreensão, de amadurecimento, né? Esse planejamento ele é feito de diferentes maneiras, com o auxílio, certamente, de espíritos que nos auxiliam, né, ou que estão nos acompanhando no processo de reencarnação. Então, a gente faz esse mergulho no corpo, volta para o plano espiritual, mergulho no corpo sucessivamente. É o que, em muitas passagens, a gente diz o círculo, no ciclo, né, das reencarnações. Aí, esse processo de mergulho no corpo, retorno, mergulho no corpo e o retorno, né, é o que vai nos conferir o progresso, tendo em vista o que a gente acabou de ver, né, como da própria necessidade do processo reencarnatório. Aí, no Livro dos Espíritos, pergunta 166, né, enquanto eu estava estudando, achei aqui, né, retornei a essa pergunta básica, né, em que se pergunta aos espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar por depurar-se? Então, vejam que não necessariamente e recorrentemente, na verdade, todo o processo de mergulho ao corpo, a gente não consegue esgotar todas as nossas possibilidades de aprendizado.
né? Na verdade, é como se no ciclo das encarnações, cada mergulho no corpo simbolizasse um frame, né? Uma foto nossa de toda uma longa trajetória que já tem um conjunto de experiências prévias e tem todo um conjunto de experiências no porvir. Mas, na verdade, cada mergulho nesse corpo físico aqui é um segundo, é um milissegundo de toda uma trajetória muito mais extensa. E esse milissegundo, né, nesse momento em que nós estamos aqui, né, ele, na verdade, a gente não consegue esgotar tudo que a gente tem para aprender, tudo que a gente tem para fazer. Ou, como bem perguntaram, para os espíritos, né, a gente não tem condições de finalizar tudo que a gente tem para depurar. E aí os espíritos nos respondem, né, de uma forma muito objetiva, porém bastante aqui categórica, né, sofrendo a prova de uma nova existência. Quando eu reli essa pergunta, né, pela 59ª vez, eu me ative na seguinte questão, na seguinte formação: sofrendo a prova de uma nova existência. Então, na realidade, a gente pode aqui juntos, né, compreender que esse mergulho no corpo, que, portanto, nos possibilita uma nova existência, ele necessariamente tem por detrás uma ideia de que a gente vai passar por uma prova, né? E que, na realidade, mais até do que sofrer, que, na realidade, serão exigidos desafios nesse processo de mergulho no corpo. Então, montando aqui o nosso esquema didático, a gente viu que a reencarnação é uma necessidade e que essa necessidade nos impõe necessariamente um processo de vivência de desafios. Desafios de uma forma geral. Desafios quanto ao corpo físico, desafios relacionais, desafios, às vezes, desafios cognitivos, desafios emocionais, desafios de todas as naturezas. Muito bem. Mas o que será que delimita a profundidade ou o espectro desses desafios? Não há um ser humano sequer mergulhado no corpo que esteja aqui encarnado nesse planeta que chamamos de casa, no caso a Terra. Planeta esse que chamamos de provas e expiações e vamos entender o porquê, né? Não há um espírito que esteja encarnado aqui que necessariamente não passe por desafios. Porque o próprio ato de mergulhar no corpo e de passar por todo esse processo requer uma prova, como bem mesmo os espíritos nos alertaram. Então, é uma necessidade e também vem associado aqui a desafios. Muito bem. Nós vamos nos deter aqui mais especificamente, agora nesse momento, nesse próximo momento, ao mundo físico, a esse mergulho no corpo. Por quê? Porque eu estou encarnada, vocês estão encarnados, né? Óbvio que sabemos que há um conjunto de espíritos desencarnados que eventualmente estejam aqui também usufruindo e aprendendo conosco, mas o nosso interesse aqui mais especificamente desse processo de mergulho no corpo, porque é a configuração que nós estamos vivendo agora. Né? O que é esse mergulho no corpo? Infelizmente, estamos aí com vários caracteres indecifráveis, mas a gente pode, eu vou decifrar aqui para vocês, né? Temos aqui o processo de nascimento, nascemos, né? Passamos necessariamente aqui pelo ventre materno, né? E vamos aqui numa progressão ao longo da nossa vida, né, física, desse processo de reencarnação até o desencarne. Esse desencarne, quando ele vai ocorrer?
Não sabemos. Porém, temos a certeza de que ele vai ocorrer. Mais tarde, né? Ou mais cedo, para aqueles que terão uma existência mais longeva, tem aqueles que terão esse mergulho no corpo em específico um pouco mais encurtado. A gente não sabe exatamente, porém a gente sabe que existe um nascimento, existe um desencarne. E o que acontece entre esse nascimento e o desencarne? Vida. Vida para ser vivida, né? Para ser literalmente vivida, né? De acordo, obviamente, com as nossas possibilidades. E aí, continuando aqui na leitura, né, do Livro dos Espíritos, a pergunta 167, que era essa que estava aqui, né, indecifrável, perguntam aos espíritos, pergunta 167, qual o fim objetivado com a reencarnação? Então, já vimos que ela é necessária, já vimos que necessariamente ela requer um conjunto de desafios, mas para que mesmo a gente reencarna? Por que mesmo a gente faz esse mergulho no corpo? E aí os espíritos respondem. Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Então, nosso objetivo aqui é uma expiação, envolve uma expiação, mas objetivando, né, tendo como foco o melhoramento progressivo da humanidade. Na realidade, o processo reencarnatório, ele é o que mais dialoga com esse senso de injustiça divina. Porque diante de um mundo com tantas mazelas e com tanto sofrimento, com uma profunda desigualdade social, onde a gente observa famílias que passam fome, né, na altura do campeonato onde nós estamos, há famílias que passam fome enquanto há um grupo que tem tanto. Há pessoas que passam por uma determinada questão física e outros que não. Há pessoas que, por exemplo, convivem com uma tristeza aguda e outras pessoas que têm algum outro tipo de questão, algum outro tipo de desafio. Então, na realidade, o que será que explica tamanha diversidade, né, convivendo dentro de um mesmo planeta, onde nós não precisamos ir muito longe para ver essas diferentes existências ao mesmo tempo? A reencarnação é um convite, na verdade, para que nós consigamos dar conta aí de tudo que tem a ver conosco, né? De tudo que veio antes, nas nossas experiências pregressas e da forma como a gente se coloca no mundo hoje. Isso pauta, isso conforma a forma como nós nos colocamos no mundo hoje. Então, essa expiação, mas o que será que efetivamente é a expiação? Tá, então, a gente faz esse fim objetivado com a reencarnação, é a expiação, para o nosso caso aqui. E o que será que é expiação, efetivamente? Né? Então, fui lá resgatar o conceito que está no dicionário para a gente entender, né, para nós elucidarmos aqui o que ele significa. Então, de acordo com o dicionário Priberon, né, o que é expiar? Expiar é remir culpas. Vemos aqui a primeira palavra que muitas vezes povoa, né, os nossos pensamentos. Remir culpas ou delitos pelo cumprimento de pena ou penitência. Então, de alguma forma, o mergulho no corpo está ali dialogando com esses conceitos de que será que existe culpa, será que existe alguma pena que precisa ser cumprida, uma penitência? Expiar também pode ser entendido como sofrer as consequências de.
Então, sofrer as consequências, se a gente está dizendo de sofrer as consequências, é porque houve um ato pregresso, um ato prévio, que indica que há uma reação, uma consequência a esse ato inicial. Isso tem a ver com reencarnação, no sentido de que a gente tem muitas reencarnações, né? Então, hoje, essa daqui é um mergulho dentro de vários outros que a gente já deu lá atrás. Existe um terceiro conceito, que expiar significa purificar. Eu gosto desse conceito aqui. E há um quarto conceito, que é o conceito de cumprir a pena que reabilita. Eu não sou da área do direito, portanto, o meu conhecimento de direito é muito limitado e restrito, mas para quem é da área do direito sabe muito bem como se dá um processo quando alguém comete um delito, um equívoco, né? E quais são os processos da justiça que a justiça tem à disposição para tratar desse delito. Inclusive, essa visão de justiça ou dessa codificação se modifica a partir da sociedade que a gente esteja aqui levando em consideração. Então, na realidade, se a gente está falando ali de algum processo de punição ou de penitência por algo que foi cometido em momento prévio, né? Na realidade, eu gosto muito de pensar que esse processo de expiar, na realidade, é um resgate a atitudes, pensamentos, formas de ver relativos a um momento anterior que nós somos convidados a rever, que nós somos convidados a ler novamente, a refleti-los novamente, né? Alguns entendem, dentro desse processo de culpa, né, principalmente algumas designações religiosas, onde a gente entende aqui, onde comumente a gente chama de a culpa judaico-cristã, né, de que nós, na verdade, carregamos uma série de equívocos, de erros, né, enfim, uma série de mazelas, né, mesmo sem eles trabalharem o conceito de reencarnação da forma que a doutrina espírita trabalha, se entende ou se trabalha a ideia de mazelas e de erros e de equívocos, onde o ser humano carrega culpas por esses equívocos cometidos no passado, né? E a culpa existe, é verdade. Todos nós, em maior ou menor grau, sentimos culpa. Mas por que eu gosto da ideia do resgate? Porque o resgate é um convite que a gente tem a reler o mesmo ato agora sob outra perspectiva, agora com um novo corpo. Se a gente foca muito na questão da culpa, a gente limita a possibilidade de aprendizado também. Mas, de uma forma ou de outra, sim, se nós nos equivocamos no passado, de alguma forma vem impresso na nossa consciência algum tipo de culpa, né? E aí o trabalho dessa culpa também é um desafio para aquele que está mergulhado no corpo. Mas vamos seguir aqui adiante, Sobre a expiação. Então, fizemos esse mergulho no corpo físico, né? Planejamos a nossa reencarnação, saímos do plano espiritual, entramos no corpo físico com as nossas experiências pregressas, porque sabemos que temos experiências pregressas, né? E aí, numa passagem, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, é discutindo a seguinte ideia: os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como que os se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros.
assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como um mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura e os maus neste planeta. Então, de alguma forma, muito do que nós façamos aqui, a gente tem, então, a primeira parte do nosso estudo, né? A gente está falando sobre provas e expiações, eu comecei aqui pelas expiações, porque é a mais difícil, né? Porque essa aqui dialoga intimamente com a gente, que é entender de que maneira as experiências pregressas elas estão conectadas com os desafios que a gente vive hoje, nesse corpo físico, né? O que nós temos? Desenhei aí o que seria, vocês vão me ajudar, tá? Vocês vão me ajudar a entender que isso é um fio de prumo, tá? E nesse fio de prumo, portanto, ele vai para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, até parar no meio, né? Aonde a gente diz que a parede está certa, né? Que a parede está aqui acertada, né? Que ela está reta, digamos assim. Então, vamos utilizar a analogia desse fio de prumo para entender como se fosse a nossa consciência aqui de hoje, né? A cada mergulho no corpo, nós temos um convite do exame da consciência. A gente não consegue fugir de nós mesmos. A gente pode fugir de uma série de coisas, né? Daquilo que nos causa medo, né? Daquilo que nos causa sofrimento, fugir de uma série de outras experiências, mas não fugimos daquilo que a nossa consciência tem aqui impresso, né? E aí, eu lembrei muito de uma passagem no livro Plenitude, né, psicografado por Divaldo, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, né, nossa veneranda. E eu achei assim muito didático tudo que ela nos propõe a analisar, né? O que ela, como ela nesse livro, nesse capítulo em específico, ela trata sobre a natureza dos sofrimentos humanos, né? E ela divide esses sofrimentos sob duas perspectivas. Uma primeira perspectiva é a perspectiva das expiações, que é essa que nós vamos ler aqui agora. Então, o que ela diz? As expiações, todavia, são impostas, irrecusáveis por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Então, da expiação a gente não foge. Ela chega até nós, mesmo sem nós termos procurado ela, ou mesmo sem nós termos criado caminhos ou ter facultado a possibilidade dela chegar, ela chega de qualquer forma. Ela vem, ela nos é imposta, ela é irrecusável, porque ela pode ser entendida como uma medicação eficaz, mas na realidade como um resgate que a gente vai ter que fazer em relação ao que foi trabalhado ou ao que foi realizado em momento pregresso. Mas como é que se dá essa imposição? Será que vem um juiz, né? Um juiz que vai dizer assim, Paulo, agora você precisa cumprir essa pena. Chegou o momento, né? Chegou o seu momento de cumprir essa pena e alguém vai aqui te prender? Será que é assim que ocorre? Então, não tem um juiz, um agente externo, né? Que, na realidade, vai nos impor tudo isso. O que nos faz viver essa situação é o exame da consciência. É a nossa própria consciência que nos propõe esse resgate, né? Então, a Joana de Ângeles, ela complementa. Cada ser vive com a consciência que estrutura.
de acordo com os códigos impressos em profundidade na consciência, recolhe as ressonâncias como experiências reparadoras ou propiciatórias de libertação. Então, na realidade, tudo aquilo que a gente viu da culpa é aquilo que está impresso em nós mesmos. Então, às vezes a gente... vou traçar aqui um exemplo hipotético, né? E depois eu vou pegar esse exemplo e eu vou utilizá-lo ao longo aqui da palestra para a gente finalizar. Mas suponha que, por exemplo, nós sejamos pessoas que cuidamos muito do nosso corpo físico, né? Nós bebemos água, nós nos alimentamos bem, nós fazemos exercício físico, nós cuidamos da nossa mente, nós procuramos meditar, relaxar, fazer prece, enfim. Suponha aqui, então, nessa situação hipotética, que nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance, né, para cuidar desse corpo físico. Mas aí, de repente, a gente convive, sei lá, com medo, desde que a gente nasce, um certo receio, uma angústia aqui dentro, algo nos dizendo assim, nossa, mas eu tenho tanto, não sei, um receio de ter uma doença qualquer, não vou nominar, e vocês vão entender o porquê que eu optei por não nominar nenhuma doença aqui. Então, e aí, vamos supor que em um dado momento da vida, essa doença aparece. Mas vejam, eu me cuidei, eu bebi água, fiz exercício, fiz tudo que estava ao meu alcance, e por que isso aconteceu comigo? Mas por que eu tive, por exemplo, um ataque cardíaco, né, se eu sempre fui um atleta? Então, pode ser, vejam bem, pode ser que isso seja um processo expiatório. Pode não ser também, a gente vai entender o porquê pode não ser, mas pode ser. É aquilo que nos encontrou sem nós termos procurado. Então, vamos nos ater a isso. Expiação é aquilo que nos encontrou sem que nós tenhamos procurado aquele fato gerador de desafios. Esse fato gerador de desafios. E se nós estamos mergulhados no corpo, como a gente bem mesmo viu, é necessário, é desafiador e é expiatório. Então, nós vamos passar por isso. Nós vamos ser convidados a passar por esses desafios expiatórios, porque a nossa própria consciência vai nos levar para esse lugar. Não precisa ter um juiz dizendo que a gente tem culpa no cartório, certo? Mas, como eu disse para vocês, pode ser que essa determinada doença ou esse determinado desafio pode ser uma expiação. Ele nos encontrou sem que nós tenhamos procurado. É aquela máxima, né? Buscamos o que tememos. Buscamos o que tememos. Se aquilo não é uma expiação, então ele pode ser o que mais pode ser? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, há uma outra passagem que eu acho que vai ser bastante instrutiva aqui para a gente, né? Nessa seguinte passagem, não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Então, pode ser que muitos dos desafios que nós vivamos também, ainda que muitos deles sejam de fato expiatórios, pode ser que não seja uma falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso.
Assim, a expiação serve sempre de prova. Mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Então, pode ser que muito do desafio ou do sofrimento que nós estejamos vivendo, e veja bem, todos nós vamos viver algum tipo de desafio, ou um conjunto amplo, um espectro amplo aí de desafios, certo? Melhor dizendo, mas nem sempre esse desafio que nós estamos passando é necessariamente uma falta e que, portanto, tem por detrás algum conteúdo de culpa. Pode ser uma prova que nos foi solicitada ou que nos foi combinada em momento anterior para que nós aceleremos ou porque nós entendemos que já estávamos maduros o suficiente ou conscientes o suficiente para passar por aquela situação. Então, vejam que a doença, por exemplo, aquele infarto que eu tive, pode ser um infarto que não foi motivado necessariamente por uma expiação, pode ser uma prova. Por isso aqui, nós temos a primeira oportunidade, o primeiro convite à caridade. Quando alguém próximo a nós, próximo ou não, né? Quando um companheiro está passando por uma situação difícil, seja ela qual for, de natureza física, de natureza emocional, de natureza relacional, e a gente fala assim, porque certamente você fez algo no passado. Porque o seu irmão, provavelmente você fez alguma coisa para o seu irmão. Ou porque provavelmente você não se comportou direito em momento pregresso. Apesar de nós identificarmos que se estamos todos aqui encarnados nesse planeta, temos débitos em relação temos realmente várias coisas a resgatar em um momento prévio, não significa que tudo que nós estamos passando, ou qualquer desafio que nós estejamos passando, seja uma expiação. Por isso é uma falta de caridade quando a gente, na realidade, vê um irmão em sofrimento e faz conclusões ou relações dessa natureza. No processo de autoconhecimento é que nós temos a capacidade de nós, da nossa vida, muitas vezes identificar se aquilo é desafiador, se aquilo foi muito difícil para nós. A gente entende, a gente, na verdade, sempre tem uma intuição que aquilo ali pode ser realmente uma expiação. Mas sendo prova, isso em relação ao nosso próprio processo de autoconhecimento, mas sendo prova ou sendo expiação, faz diferença no sentido de que nós temos que passar por aquilo? Nós somos melhores ou piores do que alguém quando temos, sem essa possibilidade de identificar o que é expiação, o que é prova. No fundo, nós vamos mergulhar no corpo, vamos viver os desafios e a gente vai ter que se ajudar. A gente vai ter que nos ajudar e auxiliar também ao próximo, certo? Então, não importa muito se é expiação ou se é prova, até porque nos foi falado. Se estamos aqui, se estamos reencarnados aqui, perfeitos não somos. Porque quer seja prova ou expiação, a gente não precisaria ser provado. No geral, a aprovação, a prova, como no círculo das reencarnações, é uma experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais antes do renascimento corporal. Isso Joana de Ângeles no livro Plenitude. Então, ela diferenciou expiação de prova. Então, aqui na prova, ela está dizendo que a prova ela não é imposta, podendo ser alterado o calendário das ocorrências, sem qualquer prejuízo para a programação iluminativa do aprendiz. As provações se manifestam dessa forma de maneira suave, lenificadoras no seu conteúdo e abençoadas na sua finalidade. Eu gosto sempre de utilizar isso daqui, ajuda muito a
moldar, né, os pensamentos, porque, na realidade, se a gente pega, por exemplo, a figura de Francisco de Assis e todas as dificuldades corpóreas pelas quais ele passou quando mergulhou no corpo, se eu vir e falo para ele, nossa, mas você tinha muito a expiar, eu estaria cometendo um grande equívoco. Quem sou eu para falar de Francisco de Assis? Por quê? Porque tudo que ele passou de uma maneira suave, de uma maneira abençoada e, mais do que isso, nos convidando a uma série de aprendizados por meio da sua trajetória. Então, qual a necessidade de nós classificarmos o que o outro passa entre expiação ou prova? Quer seja prova ou expiação, esse desafio terá que ser passado. Tendencialmente, a prova, por aquele que a escolheu, ela tende a ser algo mais suave, né? Algo mais tranquilo de se passar. O desafio vem, a limitação vem, a questão ocorre, mas a gente passa por isso, eu acho que, na verdade, de uma forma mais leve, né? Então, completando aqui com uma passagem, novamente, né, do Bem-aventurados os Aflitos, no capítulo 5, essas pessoas de a prova e a expiação, né, nos círculos das reencarnações. Essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Né? Então, a gente faz a seguinte pergunta: por que eu? Deus não me ama mais porque eu estou passando por isso. E aí, sejamos nós espíritas, que, portanto, temos a consciência da imortalidade da alma, quando nós proferimos, não é isso, assim, Deus não me ama mais, porque eu não mereço nada, na verdade, a gente atenta sobre o próprio conhecimento que nós temos. Né? Que, na realidade, o próprio mergulho no corpo nos foi o presente dado. Mas, sem dúvida, completando a imagem, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente antes que imposta e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Portanto, sabemos se é prova ou sabemos se é expiação? Talvez no exame da consciência, num processo de autoconhecimento, a nossa própria vida, a gente consegue eventualmente diferenciar uma coisa da outra. Mas o que importa é, quer seja algo que nós escolhemos passar, quer seja algo que nos foi um resgate a uma situação passada, né? É sinal de progresso quando a gente olha para aquele desafio e a gente consegue passar por ele de uma forma tranquila, sabendo que Deus não deixou de nos amar, né? Então, aqui, como resgate, trazendo aqui de uma forma didática, nós temos do nosso nascimento ao desencarne, nesse processo de desenvolvimento nosso, cada degrau que nós escolhemos galgar acima, podemos dizer que são provas. Quero experimentar tal limitação, quero viver tal situação, são os degraus que nos alçam ao progresso. E as expiações é aquela maletinha que a gente coloca na cabeça, que a gente carrega, que pouco a pouco nós esperamos ir nos depurando para que ela se torne mais leve. E essa maletinha, ela nos encontra
independentemente de onde nós estejamos, o que estejamos fazendo, de quem nós somos, ou o que quer que seja. Então, eu termino aqui o nosso estudo com uma frase de Nelson Mandela, que eu acho que tem muita relação com o que nos foi falado, né? Que nesse processo, portanto, de aprendizado, de vivências de sofrimento, né? Ele que, por sinal, ficou muito tempo, né, preso, né, que foi lhe tirada essa liberdade de viver, ele disse o seguinte: eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, por mais difícil que seja o nosso sofrimento, por mais desafiador que seja a questão que nós estejamos passando, quer seja ela fruto de um resgate da consciência de algo passado, quer seja uma prova que foi escolhida, nos é dada a oportunidade de nos perguntarmos: Senhor, o que queres que eu aprenda? Muito obrigada, queridos, pela oportunidade. Júlia,